Tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E agora, neste exato momento, vai começar a live do quadro Histórias de Vida e Propósito. Justamente com um convidado especial, que é o Gabriel Muniz. Que ele é comunicador, coordenador da rádio da Jovem Pan Blumenau 88,7 FM. E nós, nessa noite, no episódio 30, nós vamos conhecer a sua história de vida, a sua trajetória, os bastidores de tudo, de como ele começou até os dias de hoje. Isso é muito importante, é uma honra tê-lo participando comigo e vamos ter um bate-papo muito bom, descontraído, e aproveitar para convidar para a live nesta terça-feira, terçou, dia 5 de maio de 2026. Já vou começar com antecedência. O mais importante é a gente estar aqui e aproveitar o tempo livre que temos nesse início de noite e vamos para cima. Boa noite, Gabriel. Tudo bem Boa contigo? noite. Boa Tudo noite, bem? Eduardo. Tudo Que bem? Tudo bom, certo. bem, tudo certo. Que maravilha, aproveitar já com 1 hora de antecedência, mas tudo bem, vamos começar assim bom, que eu Pois deixei é, já meio pois é. arrumado as coisas. Pois Aproveitar. é, eu me atrapalhei aqui nos horários, Não, né? mas Achei não que tem, não, mas não já tem ia ser 8 problema. horas, te chamei mais cedo e falei, não, então vamos Não, lá, mas né? é bom que eu já estava meio pronto aqui. Já dando uma Legal. acompanhada no jogo do Grêmio, espero que ganhe. Né? Não tá Pois é, agora fácil. que eu me toquei, né? Que é bem na hora do jogo Na do hora do Grêmio. jogo, mas pelo menos nós vamos começar. E o mais importante, espero que o Grêmio ganhe. Mas o objetivo Exatamente. aqui na nossa live é conhecer a sua história. Isso é muito Legal. importante. Já acompanho, já pelas redes sociais. Já acompanho a rádio, o teu programa, da Isis, a tua colega também, dos dois. E aí eu pensei, eu vou tentar mandar um convite para eles, quem sabe um deles possa ver a mensagem. Eu vou montar algum texto. E em 1 hora foi que tu viu a minha mensagem, foi lá na terça-feira passada. Sim. E fiquei muito feliz, muito honrado, né? Já poder responder, já poder combinar um horário. Isso é muito importante, né? Para mim é um privilégio, imagina. Que a live ela alcança vidas e a nossa voz, digo, independente da região. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento. Tu mora em Blumenau, Santa Catarina. Isso é muito importante. Sim. Como a rede social pode chegar, onde pode chegar. Isso é fundamental. E tu topou, estamos aqui. Então vamos começar. É um bate-papo tranquilo. O tempo é nosso, né? Nós começamos antes, então vai ser Mas bem, vai ser bem. Já temos vamos mais aproveitar. tempo agora, né, para Mais conversar. tempo. Então é Tu tranquilo. tá na fronteira aí do Rio Grande. Sou da fronteira. Legal. Hoje era para estar frio e era para ter chuva. Marcava, até marca. Só que vem um calorão, vem um tempo muito quente. Até estranhei. E choveu, foi pela madrugada, 4 da manhã. Mas hoje, meu Deus, deu um calorão. Eu fiquei, mas que era para chover. Aqui é uma fronteira com o Brasil e Uruguai. Aqui é Sim. bem conhecido por ter free shop, por ter muito comércio. O pessoal vem para cá É um lugar comprar, porque bacana. é mais barato. Tem outros pontos turísticos também, tem praças, tem lago. E é só atravessar uma fronteira, a pé. Ninguém te para, tu atravessa uma praça internacional, que é o centro, vai a pé, pronto. Já tá no Tá feito. Uruguai. Um pé tu tá no Uruguai, um pé tu tá no Brasil. Pois se quiser pesquisar a Legal. cidade, é bem interessante. Nossa, eu conheço, sim, nunca fui, mas já conheço um pouco aí do lugar, né, do Santana do O Livramento. livramento. Conheço bem o Rio Grande do Sul, né, por mais que eu nasci em Brusque, em Santa Catarina, mas a minha família é de Carazinho, no Rio Grande Carazinho, do Sul, que perto de Passo. maravilha. Minha mulher é de Três Passos, né, também próximo ali da fronteira com a Argentina. Então eu tenho uma ligação grande, né, com o Rio Grande do Sul. Minha família já veio para cá no ano de 91, mas até então, né, eu sou de 95, mas então já nasci aqui em Santa Catarina, mas minha família toda veio do Rio Grande do Sul, então tem uma ligação forte aí com o estado, principalmente pelo Grêmio, né? Pelo Que Grêmio, com certeza. então eu Eu tô tenho aqui com a camiseta, eu só não vesti, eu vesti de azul.
Vai que Legal, tem legal. algum outro colorado ali, eu só. Tá aqui o manto, depois eu coloco. Só botei uma camisa aí azul porque eu queria usar. Aqui depois Bacana. depois da live eu coloco a do Grêmio, dou uma espiada no jogo, espero que ganhe, né? Espero É, que ganhe. O máximo que pode acontecer é um empate de 0-0, que só tá dando. fora de casa a gente não tem vencido, né? Tá Não tem complicado ultimamente, vencido. né? Eu digo que a minha vida ela tem alguns pilares, né? Que a gente não pilares éticos e morais, né? Mas eu digo assim, pilares de coisas que fundamentam quem tu é. Se tivesse que contar uma história da tua vida, de que maneira tu contaria? Eu contaria com alguns três pilares. Um é o Isso. rádio, né? Que é a minha profissão há mais de 15 anos, então é um pilar importante. Um outro pilar muito legal, que é um pilar que começou muito tempo lá atrás e hoje de uma maneira muito mais tímida e mais para um hobby, que é a música, que é o rock, principalmente, né? Isso. E o outro pilar é o Grêmio, É o né? Que Grêmio. baseia a minha vida, né? Então, A tua eu, identidade seria a rádio, exatamente, o rock e a e o paixão Grêmio. de ser gremista. E quando tu Isso tá é em bom. casa, ou eu tô trabalhando no rádio, né? Ou eu tô em casa com a minha família, é claro, né? Mas ou eu tô com o violão na mão, tocando uma música, cantando, fazendo o meu rockzinho ali, ou eu tô acompanhando uma notícia do Grêmio, vendo algum jogo, me estressando no A YouTube, gente se assistindo. estressa. Eu poderia colocar Cara, aqui, mas eu não coloquei ainda. Eu deixei só ligado a TV. Tava até apareceu o Farid. Meu Deus, hein? O Farid deve conhecer, mas eu não ah, coloquei porque depois eu olho o placar. Vai que não queira olhar. Não vou olhar, senão é um. ultimamente Vai a que. gente tem olhado e não tem vencido, né? Então, Então quando eu vamos olho, o Grêmio deixar, não ganha. Quem sabe se eu não der uma olhada, vai que a gente ganhe umazinha, né? umazinha, né? Para dar certo. Então, Mas é isso então são mesmo. esses três pilares aí Esses da pilares. minha vida. Isso é Então são muito coisas importante. importantes. Inclusive eu tenho um planejo, né? Já tenho um braço tudo Eu tatuado, né? vi. Pode Mas eu, mostrar, sim. mas eu planejo fazer nesse aqui e aí trazer um pouco da história, botar rádio, botar música, né? E botar o Grêmio aqui e fazer Isso um é bom, negócio legal com aí. certeza, com certeza. E gostei, são pilares que formam uma identidade de uma pessoa. Isso é importante. Então, já, Exatamente. isso é importante. Vou te perguntar, quem era o Gabriel antes do rádio? Quem era o Gabi? Já Muito conhecemos os bem. pilares, mas Exato. antes da rádio, antes de começar, ou de se descobrir que era na comunicação, o que tu fazia? Cara, no rádio eu comecei muito cedo, tá? Com 15 anos foi quando eu me introduzi no meio. Mas já é de antes, por conta de laços familiares, né? Meu avô é radialista, era, né? Infelizmente já faleceu, mas foi radialista durante muitos anos da vida dele. Meu pai também, hoje continua no rádio, com seus 75 anos, tem um programa chamado Roda de Chimarrão, né, que ele apresenta lá em São João Batista, na rádio. Com 75 anos está no ar, então eu sou a terceira geração. Então o rádio sempre teve presente. Mas antes de se tornar um pilar na minha vida, eu tinha outros sonhos, outras aspirações. Mesmo novinho, né, o adolescente, ele sonha alto. Mesmo já trabalhando com rádio, com 15 anos, eu pensava em algumas outras coisas. Eu não foi meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego é uma história curiosa. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, 8 anos. apesar de parecer algo muito dramático, né? Quem ouve assim parece que eu estava ajudando a minha família, mas na verdade a minha irmã tinha um Love Car. Não sei se tu conhece esse... Movicar tem aqui em relação à saúde, ambulância, não sei. Aqui tem uma palavra, Movicar. Não sei. Aí tu Não, pode explicar o era que o que foi. Love Car, era o A carro do amor, Lovicar. A que fazia Lovicar. homenagens ao vivo, chegava com o carro, serenatas. Ah, isso eu já vi algumas vezes aqui já na É, cidade. Que fazem declaração de amor no exatamente. microfone. A minha irmã e meu Já. cunhado tinham uma empresa que tinha o Love Car. E eles me convidaram para, com 8 anos de idade, eu ser o anjinho, que se vestia literalmente de anjo e no final entregava um buquê de rosas para a pessoa. Saía no meio da fumaça, ia lá, entregava o buquê, fazia ali a entrega. Então eu comecei cedo a trabalhar. Tive algumas outras funções, né? Depois, logo disso, trabalhei no ateliê aqui em lá em São João Batista, ateliê de cola, para
passando cola para fazer a Palmilha do Calçado. São João Batista é a capital catarinense do calçado, né? Muito ligada a Novo Hamburgo também, que muita gente de Novo Hamburgo tá lá, morando em São João. São João, inclusive, se eu não me engano, 50% da cidade hoje é gaúcha, apesar de ser uma cidade catarinense, de tanta gente que migrou do Rio Grande do Sul para São João Batista. Então, trabalhei nesse ateliê de calçado. Depois fui, aí sim, comecei na rádio, né, aos 15 anos. Sempre, nunca saí do rádio. Por conta dessa ligação familiar, eu continuava frequentando o rádio, indo com meu pai, estava lá junto, fazia reportagem de campo, mesmo trabalhando em outros empregos. Que daí foi o caso, que eu fui trabalhar como gerente de caixa, né, numa loja de calçado também, em São João, isso com 16 anos, foi meu primeiro emprego 16 de carteira anos, que assinada. legal. Eu peguei ali no Pontão Calçados, né? Foi meu primeiro emprego carteira assinada. Depois eu fui ser vendedor na loja Vendedor, por Berlanda. isso que apareceu, não fez vendedor. Bom, quem Vendedor. sabe teria uma ligação pela rádio ou já participava, sendo incentivado pela família, que já é radialista. Quem sabe ele se destacava bastante pelas vendas, que geralmente vendedor ganha promoções, ganha comissão, quem sabe ele sabia. Só que eu não sei se seria a venda de quê? De roupa, de vestimenta. O Eu que seria trabalhei nas esse? lojas Aham. Berlanda, que é uma loja de móvel, tipo Queires, Móveis. extinta Salfer, móveis eletrodomésticos e tal. Eu fui ser vendedor ali, por quê? Porque estava para sair uma rádio em São João Batista chamado Rádio, na época Líder, depois virou Super FM. E nesse período, a rádio tem uma questão, às vezes, assim, de quando vai sair uma rádio nova, tá precisando, esperando o momento, que é uma briga política muito forte, de lado A, lado B, e acabava que ia trancando, eles iam entrando com processos e recursos para a rádio não entrar no ar. Eu estava pré-contratado por essa rádio, e tive que esperar, porque ela não entrava no ar. Então eu fui trabalhar, fiquei um ano trabalhando de vendedor, esperando essa rádio finalmente inaugurar. E quando inaugura, em março de 2015, aí eu começo uma caminhada mais frequente. Já em 2011 foi quando eu entrei no rádio, né? Mas em 2015 é quando eu realmente entro na cabeça. Mas voltando ainda, já que tu quis saber antes do rádio, o que me movia antes era a música, né? Eu cresci dentro de uma igreja evangélica, a Igreja Batista da Esperança, lá de São João. Então lá dentro, logo com 13, 14 anos, eu já tocava violão no grupo de louvor e Que legal, que continuei. benção. Que... Nos jovens ali eu também tocava durante bastante tempo. Logo assumi o grupo de jovens, né? E aí montei uma banda, cara, com 3 amigos meus para tocar rock, que era eu, o Guilherme e o Renan. O nome da banda era The Word, que Meu, significa em inglês a palavra, né? a palavra. Que a gente estava levando. Então, essa era a ideia da banda. A gente tocava nas igrejas, fazia, né, esse trabalho. Nunca chegamos a criar algumas coisas autorais, mas nunca lançamos nada autoral. Inclusive, eu estava conversando com esse meu amigo Guilherme, que era o guitarrista. Eu era vocalista, né? E baixista. Sempre fui fã de Beatles, né? E escutava escondido, tá? Porque na época lá não podia, tinha muita essa questão de, Muita não pode ouvir música do restrição. mundo, Não. E aí na época a gente não, era bem podado, né? A gente tá falando isso em 2011, 2010, era um pouco diferente. E aí eu escutava escondido e tal, e adorava Paul McCartney dos Beatles. Depois eu acabei realizando meu sonho agora, depois de velho, fui no show do Paul McCartney Que em bom. Curitiba. Que ótimo. E ele tocava baixo e cantava, então eu achava isso muito legal e eu também tocava baixo e cantava na banda. E ficamos lá por algum tempo, até que em 2018. Aí depois assumi, inclusive, o louvor geral da igreja, dos domingos, né? Fiquei com os jovens e ali, até que eu saio da igreja em junho de 2013. Mas até aquele momento a minha vida era música. Eu Era queria ser música. músico. Era Eu, música, independente de como fosse tocando instrumento, como vocalista de um grupo, ou eu até mesmo achei de que vendedor esperando uma oportunidade dessa rádio reinaugurar. Inaugura de uma vez para ele poder atuar. exatamente. Eu Entendeu? achei que eu ia viver de música, viver de Era palco, ia música. viver tocando e tal. Até que, né, a gente começa a perceber que para pagar as contas a coisa é um pouco diferente, né? Muita Precisa. viagem, aí como é que vai vir, o preço de um show. Não sei se, claro, vocês faziam ali porque vocês gostavam, mas esse e-mail aí teria que sair mais, quem sabe
pessoas convidarem, vocês terem um cachê ali, tá? Porque o show, tá, quem faz show com certeza tem agenda, pelo menos vários dias na semana, viaja para uma cidade vizinha ou local e toca. E aí pra ti era mais um hobby, quem já gostava de pegar um instrumento, já gostava de ouvir uma música, se fosse um louvor ou não, dependendo se fosse um rock, gostava daquilo ali, isso chamou a atenção e foi bom, o momento aquele ali que já Foi, deu foi. um passo maior para o futuro. A É, adolescência, isso foi muito importante, né? Então começou num grupo de louvor, aprendeu bastante, extraiu o melhor do conhecimento. Aí começou a. Saiu, ficou um tempo ali, aos 13 anos saiu. Aí depois tu foi já trabalhando, quem sabe já com incentivo da família. Aí você precisava esperar o momento certo daquilo. Só que não sabia se era realmente seria o rádio, não, mas sabia que era a música. Era a música, era o exatamente. rock, era a música. E algum jeito tinha que encaixar. Seria na rádio, quem sabe o rock, algum programa. Mas aí a gente espera de. Parece que tem que vir tudo pronto, não. Começa a vir aos pouquinhos, vem as oportunidades, pessoas ali abrindo uma porta. Eu digo que tudo na vida, né? Eu digo que não. Existe o nosso esforço, existe o nosso mérito, mas existe as pessoas. Eu acho que as pessoas, se realmente nos apoiarem, com certeza vai abrir caminhos e a gente aproveitar cada tempo, se é numa loja que tu passou ou em determinadas rádios, você vai aprendendo e vai colocando isso em prática para tua vida, para poder viver o que tu atua hoje. Isso é muito importante. E Exatamente. A música foi e é muito importante na minha vida, né? Como eu falei, até ali meus 17, 18 anos eu sonhava em viver disso, né? Depois, o, com o passar ali naquela sequência de anos, é, aí que eu fui atraído, né, pelo rádio e passou a ser aí com certeza o meu plano total de vida. E aí mudou, aí a chavinha virou, né? A música ficou de lado. Ainda amo tocar, amo cantar. Acho, né? Minha mulher se irrita de tanto que eu canto. Chego em casa, pego o violão, eu começo a cantar. Como gosto de rock, é meio gritado, é né? verdade. Então tem aquela coisa de cantar e usar drive vocal. Eu adoro isso, aprender cada vez evoluir um pouquinho Não pode mais e deixar alcançar de aquele lado aquilo tom. ali, mesmo que não viva, mas praticar no dia a dia, tempo livre, final de semana, tá um grupo de amigos ali, aproveita, é isso aí, não pode deixar de lado. Se É, teu instrumento não era para estar guardado, né? Deixa ali, nem que isso. A gente usa. vai usa. Brinca em casa ainda Tem que bastante, né? brincar em casa, isso mesmo. Um dia eu vou ainda montar uma banda pra brincar. Eu falei, agora tô fazendo um Por filho, que quem sabe não? eu ensino ele, a gente monta uma dupla aí pra Claro. tocar, né? Uma dupla começa assim, e é assim, uma dupla, quem sabe, aos pouquinhos, vão treinando, usam a casa de vocês ali para aproveitar e por que não? É isso aí. E logo depois aí veio o rádio na minha vida, né? A partir de 2015, de fato, né? O rádio se tornou aí a minha, o meu norte, né? Tudo que eu fiz até hoje, né? Até chegar até aqui. Aí, qual seria a primeira rádio que tu foi? Tu já chegou na rádio já para tocar, já para soltar músicas de rock? Ou teve que tocar outros tipos de músicas? A primeira experiência na rádio, eu queria te perguntar. Qual Então, foi a vamos lá, primeira experiência numa rádio? Quando tu vamos pisou a voltar para primeira vez? 2011, então, que foi o Sim, meu primeiro movimento, né? Meu pai trabalhava na Rádio Clube de São João Batista, uma rádio AM, 1190 kHz, e aí precisava de alguém para cuidar da gravação. gravação. Isso, fazer edição de comerciais, editar o comercial, fazer programação musical, colocar as músicas na rádio. Aquele primeiro emprego de todo mundo que quer trabalhar em rádio, sabe? Geralmente é um gurizão, geralmente é um rapaz que É está uma chegando. pessoa que é muito inteligente com isso de edição, geralmente os adolescentes, pelo menos que eu conheço. Tinha que Eles saber sabem mexer no muito disso. computador, né? Para Computador. editar e criar o comercial. Então, era onde eu fui. Então, eu comecei. Entrei no rádio ali, comecei a me ambientar, falar com locutores, né? E em 2011, numa rádio AM, numa cidade interior, ainda aquela questão da locução ainda, né? Quem estava no ar precisava ter uma voz muito potente, muito grave, né? Para poder entrar. Oi, Rádio Clube 1190, sabe? Aquele peso vocal. Então, era meio distante, né? Apesar de eu saber que meu vô
foi locutor 50 anos da vida dele e meu pai estava no ar, tu ainda, né, tá tateando aquele mundo. Então eu fiquei ali um tempo, logo depois aí vou trabalhar na loja de calçado, mas o que eu digo, eu nunca deixei o rádio por conta de sempre estar dentro do rádio com o meu pai e participando principalmente do esporte da rádio, que é outra Esporte da coisa rádio. que eu faço, né? Hoje todo mundo me conhece e que me acompanha e que me segue, vê o Gabriel, o locutor Jovem Pan, né? Que toca as músicas e tal, faz aquela locução rápida de rádio jovem, mas o meu background de rádio, ele é extenso. Né? Eu entrei no rádio para fazer gravação e esporte. Então eu sou narrador. Pouca gente sabe hoje ainda. Tem que ir lá descer lá embaixo no meu feed, caminhar bastante para encontrar a narração que faz quatro Eu anos imagino, que eu não porque quando trabalho. me apareceu, ó, ele fala de esporte também. E a voz ele tem. Quem sabe tem, só que não tá ali na rede social. Quem sabe algum. Nos bastidores ali, que ele sabe que ele já, quem sabe já narrou, ou tem um desejo. Eu fiquei, Eu quando sou ele fala de narrador. esporte ali, que ele fala também. Eu achei interessante. Eu sou narrador esportivo, narrei bastante tempo lá em São João Batista. E há 4 anos não, porque vim pro lado musical da rádio, né? Isso E mesmo. tô numa cidade que, basicamente, aqui, por mais que tenha dois times, as rádios não estão tão vivas dentro do esporte. Então não tem cobertura esportiva para narrar um Metropolitano, para narrar um Beck. Inclusive o Beck que tá muito bem, né? Tá na Série B do Campeonato Catarinense e na Série D. Então, eu narro, mas hoje faz 4 anos aí que eu tô parado. Mas então eu entrei nessa parte jornalística. Né? Entrei para fazer o esporte. Então, mesmo trabalhando na loja de calçado, final de semana tava com o microfone na mão, tava fazendo reportagem de campo, entrevistando o jogador, às vezes participava dos programas de esporte da rádio, junto com meu pai. Então, nunca deixei o rádio até eu voltar de fato no ano de 2015. E aí, em 2015, janeiro, logo de cara, essa rádio que eu falei que estava para ser inaugurada foi inaugurada. E aí a gente começa a trabalhar de fato, né? Eu entrei também para o esporte na rádio e para vendedor, como representante comercial. Essa foi a minha primeira carteira assinada na Super FM. Vai estar no ar como fazendo esporte, fazia um programa ao meio-dia, uma bancada, estilo mesa redonda, apresentador e a galera participando, e fazia também a parte comercial. Mas aí que entra uma questão também. Por mais que eu fazia a parte comercial, nunca gostei, tá? Nunca Não foi meu sou. forte, nunca Nunca foi. foi o foto, eu não queria ali, só colocaram porque tu sabia, mas não era isso, não. Porque é o único que Tanto, sabia, quem sabe dominava mais ali. Já tinha tanto a minha experiência lá. experiência como vendedor da loja na Berlândia não foi uma experiência muito. Eu gosto daquele tempo pela amizade que eu criei. Tem amigos que eu levo até hoje, que eu fiz lá da loja, pessoas, gente boníssimas, né, que eu criei amizade, mas a minha experiência pessoal de carreira não foi das melhores, né? Eu tinha dificuldade para bater meta, é, a pressão ali, sabe? Sem falar que eu tinha 18 anos e convencer alguém a comprar um Pra móvel. comprar não é fácil, é, Eu convencia muito fácil alguém a comprar um celular e Convencer. notebook. Eles levavam Sim. muito a sério a minha Ah, opinião, porque eu era celular, um sim, jovem, né? celular, Mas notebook. agora a senhorinha comprando, sei lá, uma A senhora ia lavadora não passava tanta comprando credibilidade, né? credibilidade. Aí é papo de vendedor. A senhora só quer uma coisa, aí parece que tem que oferecer várias coisas para vender. Aqui tem bastante disso. Mas aí cada um tem seu jogo de cintura, né? E se achar melhor pra ti. Ou eu também não sou muito vendedor aqui, meus pais também têm comércio. E eu não sou muito disso aí. Então a gente tem outro foco. Eu acho que o mais importante é tu achar onde se gosta de estar e se sente bem. Então, se a experiência do passado não foi boa, aprender e pegar as boas amizades. Aquelas pessoas, foi bom, foi legal, tá? Passou o tempo, vamos ver um novo tempo. Aí, Exatamente, exatamente. Foi bom, foi uma época boa, apesar de para a carreira eu ter percebido que não era o que eu queria. Mas também foi importante para mim abrir essa porta nessa rádio que inaugurou, a Super FM, porque ela já entra com uma pegada diferente na cidade e ali me permite eu entender o que era o rádio, a realmente viver aquilo diariamente dentro do rádio e começar
a trilhar uma carreira que ia culminar com, né, eu estar hoje numa cidade bem maior do que São João Batista. São João Batista tem 30, 30 mil, 35 mil habitantes. Hoje eu falo só para Blumenau, sem contar as cidades vizinhas, 400 mil habitantes. 400 mil E, habitantes. e numa bandeira como a Jovem Pan, né? Teve que começar em algum lugar e, inclusive, eu sou muito grato ao pessoal de lá por ter aberto as portas. É, depois a gente pode entrar, né, nas saídas também da Claro. rádio, dos porquês que a gente acaba tomando algumas decisões e sair, mas foi um período bem importante na minha vida. É muito importante. Eu vi que tu ficou mais de 7 anos, é verdade? Mais 7 anos. Imagina, 7 anos, hein? É Foi uma. sério. Não é pouco. Ah, mas é muito tempo, não. Mas tem lugares que às vezes a pessoa não fica nem 3 meses. Eu Não tinha gosta. mais tempo de empresa do que empresa, porque a E, gente é contratado em janeiro e ela inaugura em março, né? e massa. Então a rádio fazia aniversário em março e a gente já tinha em janeiro, já estava completando 7 anos, né? Quando Sete eu anos. saio, né? Então a minha passagem nesse começo do rádio por São João Batista, lá na Super FM, esses 7 anos, ela começou dessa maneira, como representante no esporte. Logo de cara, é, no rádio, tu acaba percebendo que com o tempo tu tem que, principalmente rádio de interior, cidade menor, que tu tem que se virar nos 30. Tu tem que aprender a fazer tudo, porque uma hora tu vai precisar fazer tudo um pouco. Então eu era um rapaz, entrei com 19 anos, logo depois completei 20, então eu era bem jovem, querendo aprender. Via bons profissionais que estavam ali e eu sempre aprendi muito por osmose. Eu tenho que explicar o que é o osmose, né? É quando Explica. Pode, se tu, tu, quiser. tu se junta, né? Tu aprende, tu pega a informação e acaba multiplicando. Então, quando eu tô perto, eu vejo a pessoa fazer e logo na consequência, daqui a pouco eu tô fazendo o que aquela pessoa vê. Às vezes alguém vai me explicar alguma coisa, eu prefiro nem me explique. Só faz, deixa eu ver, que eu vou ver o que tu tá fazendo e vou conseguir replicar Mais depois. visual do que a pessoa falar e quem sabe se É, atrapalhar. Mostra só, ali e repete. exatamente, só faz ali Replica. que eu vou pegar. Então eu via muitos locutores apresentar os programas, eu via como funcionava e eu percebi que quando eu começo a aprender a ler, com 6 anos de idade, meu pai tinha uma caixa que ele deixava ao lado da minha cama, uma caixa assim, bem bonitinha, com gibis. Então eu comecei a ler antes de ir para o colégio, com esses gibis em casa. E isso me deu uma vantagem muito grande na questão de leitura, na questão de dicção, velocidade de raciocínio. Então, quando eu entro no ar e faço as minhas primeiras apresentações, porque desde a inauguração da rádio eu já faço esse programa de esporte na bancada, eu já percebo que eu já consigo fazer aquilo com maestria, digamos assim. Claro, jovem ainda, né? Não vamos colocar aqui que eu entrei, eu era melhor que todo mundo, estava aprendendo, mas eu já conseguia me virar. Eu não estava apanhando para ninguém ali. Eu já conseguia ter uma dicção legal, já conseguia entrar dentro do flow das conversas, de manter o ritmo do pensamento sem me perder tanto. Então, eu fui entendendo que eu tinha um caminho a seguir. E aí, com o tempo, eu fui galgando coisas diferentes. Logo, esse programa do esporte, que eu era um membro da bancada, eu me torno o apresentador do programa, né, Legal. principal. Então, eu viro o apresentador do programa. Eu começo a apresentar programas musicais, meus primeiros programas musicais, aos domingos de manhã. Primeiro, pior horário que tinha. Ninguém quer trabalhar domingo de manhã a não ser alguém que queira aprender, né? É Que queira crescer, que verdade. vai topar. Mas que folgasse na segunda-feira, então. Não sei qual seria a melhor Não folga. Não sei como é folgava, que é. não Não folgava. folgava, então o problema Era a era certo e escala puseram. 7x7, era pau no Certo e puseram. lombo. É, isso aí. Mas eu não vou reclamar que meus horários eram Sim. bons, a rádio era maleável, não era nada complicado, mas trabalhava todos os dias, assim, Grava segunda-feira, todos os batia o ponto, dias. estava lá. E 7 horas da manhã, e no domingo, às vezes eu estava no programa do meu pai, que era o Roda de Chimarrão, 10 horas na sequência eu pegava o meu e ia até 1 hora da tarde no domingo, fazendo programa. Para quê? Para aprender. Aprender. Isso Porque para mesmo. aprender tu tem que fazer. Então eu estava lá, fazendo meu programa domingo de manhã, estava apresentando o programa de esportes,
tava com a gravação da rádio logo na sequência também. Eu acabo assumindo a gravação da rádio e eu ia aprendendo aos poucos, pegando um pouquinho de cada pessoa, entendendo qual era o movimento. Ah, precisa entrevistar o fulano, deixa que eu vou. Eu vou aprender, eu preciso saber um improviso. Chegar na frente de uma pessoa e entrevistar. E isso daqui a pouco, tu nem sonha o que tu vai estar fazendo, mas daqui a pouco tu tá lá, tu tá entrevistando deputado. Quantos deputados eu Uma entrevistei na pessoa época muito da importante, Super imagina. FM? Imagina uma pessoa importante, quem sabe no cargo político, ou autoridade, ou um artista, dependendo de quem fosse receber, mas tu já tivesse já a noção, já de vir aos domingos, de aprender, para poder colocar em prática. Quando tiver a oportunidade de estar com um grande líder, uma grande autoridade, uma pessoa bem representada, já saber o que falar e como falar. E aí eu fui crescendo, né? Como eu tinha essa sede de aprender, principalmente o dentro da rádio, e cada vez mais que eu ia me aprofundando na rádio, eu ia meio que saindo das vendas. Eu ia fazendo o caminho inverso, né? Muita gente começa dentro da rádio e vai vender para dar dinheiro, né? Para aumentar a Sim. liquidação de É que comissão. faz propaganda, né? É, Propaganda eu de era o alguma contrário. loja, de alguma coisa. Eu saía da rua porque eu queria estar dentro, eu queria o É. rádio, eu queria viver, eu queria estar no microfone, né? Talvez seja aquela coisa, desde como eu falei, crescendo dentro da igreja, cantando com microfone, falando para aquela galera, muito jovem, porque se eu saio com 18 anos, tudo, eu era menor de idade, eu tava Sim. pregando na igreja, sabe? Eu tinha célula na época, que era nas casas, e eu também tava ali fazendo eu era líder de uma célula e tal, então eu fui acostumado a falar. Então o microfone para mim sempre foi algo que eu queria estar. Então eu comecei a buscar e cada vez mais. Então daqui a pouco o programa de domingo eu já deixei, já ganhei um sábado. Agora eu tenho um programa no sábado, que já é um horário um pouquinho melhor. Já fui para outro, já fui também para um programa na noite diária. Então eu já estava com 2 horários diários, mais a gravação. Comecei a me envolver cada vez mais. Fui promovido, virei coordenador de esportes. Ou seja, a partir daquele momento eu não era só apresentador, eu coordenava toda a equipe de esportes. Crio planos de venda. Inclusive tem uma história boa, porque o nosso recorde de venda era de 15 mil reais numa temporada. A gente conseguiu vender 15 mil para cobrir o campeonato de futebol amador da cidade. E no meu primeiro ano como coordenador eu criei um plano. Aí trazendo categorias, trazendo vários etapas ali para vender, criando vários quadros. E a gente conseguiu, no primeiro ano, sair do recorde de 15 para 33 mil reais. Então, aquilo ali deu um peso bacana. Só não consegui repetir em 2020 por conta da pandemia, né? Porque senão eu teria repetido ali, teria feito mais. E como é é, que foi a época da pandemia pro rádio, pra ti? Como é que foi pra vocês ou pra ti essa época aí? Como é que foi? Era, tá, normal, foi diferente, foi uma época bem mais pra vender ou pra. Nessa época aí a gente É. precisou diminuir muito, né? Contratos e tal. Na parte comercial, realmente teve aquele baque, né? Primeiro lugar que as pessoas cortam é o marketing. Tô com a loja Marketing. fechada, marketing para quê? Né? Então, ali realmente, financeiramente teve um baque, mas a nossa rádio, graças a Deus, o dono da rádio não vivia apenas dela, tinha muitas outras empresas, né? Um empresário do ramo calçadista, ex-prefeito da cidade, empreiteiras construindo prédios em Itapema, em Balneário Camboriú. Então, para nossa sorte, tinha condições de manter uma estrutura de rádio sem precisar nenhum tipo de corte e passando aquela situação, vendo do jeito que ia dar. Então a gente passou tranquilo, né, nessa questão. Mas para trabalhar foi um momento estranho, sim, como para todo mundo, né? A gente não parou um minuto, porque a rádio tem que estar no ar. E a gente tinha que se virar. Eu tinha um programa de esporte para apresentar, não tinha esporte. Não tinha uma partida de futebol, não tinha uma partida de Aí vôlei, tu falar de não tinha esporte da nada. própria cidade, não tem alguma coisa que. Então a gente precisava ser criativo. O que que eu fiz na época? Eu chamei e comecei a fazer, pegar o horário de esporte para fazer entrevistas com a galera do esporte das antigas da cidade, os ídolos do passado e tal. Então a gente começou as lives, né, na época ficaram muito fortes, né? Por uma cidade de 30 mil habitantes, a gente estava fazendo live para 300, 400 pessoas simultâneas assistindo a gente entrevistar lá um ex-grande ídolo dos times da cidade. Então, foi uma maneira que a gente achou de se manter relevante, trazendo informações.
se cuidando, porque também tinha que trabalhar, a gente não podia, tinha que ir no mercado, fazer flash para falar das promoções e tal, e tendo que entrar, e os caras medindo a tua temperatura, máscara, vendo se estava com febre, toda aquela coisa, todo dia na rua, todo dia tá na rua. Claro que uma hora ou outra, trabalhando dessa maneira, a gente ia pegar Covid, eu peguei em novembro, se eu não me engano, que teve eleições aquele ano, né? Poderia ter cancelado, mas sabe como é que é político? Então, aquele ano teve eleição. Trabalhando nela, eu acabei pegando Covid e aí fiquei 15 dias parado. Foi o máximo que eu fiquei parado, foi aqueles 15 dias ali que eu peguei a Covid. Depois já voltei com tudo e continuei aí o caminho da rádio. Depois desse tempo, depois da pandemia, eu continuei como coordenador de esportes, né, da emissora. Continuei tocando ali os meus quadros, fazia um programa chamado Super Noite, que para mim era um xodó meu, porque era uma rádio sertaneja. Então a rádio tocava sertanejo. Isso mesmo que eu queria saber. Até chegar ao rock. Aí chegou como coordenador de esportes. Depois já começou a ter oportunidade para música sertaneja. Que é legal, né? Imagina tu É, falar de esporte, mas não tem muita coisa de esporte. Aí sempre bom uma ideia criativa. Vamos chamar pessoal antigo, vamos chamar pessoas antigas. E aqui agora estão recém voltando com o time do 14 de julho. É um time de futebol aqui em Santana do Livramento, que só tinha categoria de base, agora teve um jogo recentemente, umas 2, 3 semanas atrás, contra o Brasil de Pelotas. Sub-20 do Brasil de Pelotas e jogar. Chamaram ali o pessoal das antigas e um pessoal que provavelmente no futuro vai jogar com eles. Então aqui a recém o futebol tá voltando também. Tem citadinos, que é citadinos? É jogos de futsal, amador, sub-15, sub-18, série prata, série ouro, não sei. Deve ter aí em vocês. Mas aqui agora recém o futebol tá voltando. tá sendo divulgado, tá voltando. Então, só chamando o pessoal das antigas. Isso. E aí, trabalhando, né, na rádio, nessa pegada sertaneja, logo eu acabei também. Esse programa que eu tava falando do Super Noite, eu gostava porque ele me permitia trazer um estilo diferente. Então eu começava a tocar algo além do sertanejo. A minha veia sempre muito rock and roll, então ele era ali naquele horário que já era mais noite e tal, que eu conseguia tocar uma coisinha mais do meu gosto e gosto da galera. Então eu adorava esse programa. E por fim, no ano de 2022, se eu não me engano, ou final de 2021, aí eu assumo o horário da tarde da rádio, semanalmente, né? Que eu vou pro ar e fico com o programa da noite. Aí era um horário maravilhoso que eu fazia, porque eu trabalhava, não trabalhava de manhã, trabalhava apenas à tarde e à noite. Então eu chegava na rádio 3:30 da tarde e saía 9 horas da noite. Mas era um horário que eu adorava fazer, sabe? Às vezes eu Tem saía de toda a lá, manhã eu já livre à ia jogar bola às disposição. 9:30, que era o Ah, horário que eu 9h30, tinha. vai jogar futebol. O jogo é às 10. Aqui geralmente o pessoal que trabalha. Não, trabalha até 8, 9 horas. Vamos marcar às 10. Aqui é assim, ó. Se bobear até 11 horas, meia-noite. O pessoal aqui aluga a quadra até o pessoal joga. Pior que o pessoal é viciado em futebol. Tiver que jogar às 6 horas da tarde. É que geralmente quem joga às 6 horas da tarde sai cedo, né? Então aqui o Difícil, futebol, pelo menos raiz, é difícil montar 9, uma turma das 10 6:30. e 11. E 11. Eu continuo jogando, né? Eu jogo na minha patotinha aqui na segunda-feira às 8:30 e tem umas 7:30 também na quinta-feira, né? 2 vezes por semana já tá bom pra matar a vontade. Que bom. E aí eu tô na rádio, né? Nesse ano, e eu vou até 2021, assumo esses horários que são muito confortáveis. E depois, aí por algumas coisas que vão acontecendo, né? São 7 anos dentro de uma empresa. Tu passa por bastante coisa, tu cresce, tu é grato a algumas oportunidades. Mas existem coisas que tu pensa diferente, que tu acha que vai ser de uma maneira e acaba não sendo. E às vezes isso te frustra um pouco. E quando isso te frustra, tu começa a analisar possibilidades de portas se abrirem, coisas acontecerem. E se essas portas abrirem, às vezes tu tem a vontade de cumprir. Quando eu começo no rádio, lá, desde a época da Rádio Clube, na Super FM, o pessoal do rádio lá vive muitos anos no rádio, daquele local. Tem locutores lá que estão há 30 anos no rádio
em São João Batista, outros que estão há 30 anos no rádio em Canelinha, outros que estão há 20 anos no rádio em São João Batista. Então o pessoal cresce no rádio e fica lá na cidade. Então tu tem essa visão. Beleza, minha carreira é aqui. Posso chegar até tal lugar, tal, mas é aqui. E de repente, tu percebe que não precisa ser assim. Eu era jovem, tinha 26 anos de idade na época, e uma ex-colega minha de trabalho, uma amiga querida minha, foi contratada para vir para Blumenau, na época para Massa FM. E ela vem e por umas questões da vida, em 2 semanas ela virou coordenadora dessa rádio, coordenadora artística da rádio. E passou mais uma semana, toca o meu telefone, era ela. E aí eu tava com algumas pendências, incomodado com algumas coisas que tinham acontecido nessa rádio, né? Que eu vivi 7 anos lá dentro. E ela me liga, ela faz um convite, perguntando se eu toparia fazer uma loucura, me mudar de São João e vir morar em Blumenau. E aí eu falei, cara, olha só, tipo, alguém tá vendo a gente aqui. Alguém tá vendo a gente fazer rádio nesse lugar. Sabe? A gente não tá falando só Com certeza. para o povo dessa cidade. O pessoal tá nos assistindo. E aí, eu na época tava namorando, há 6 meses só. E minha namorada, na verdade, na época morava em Itapema, não era nem comigo. Ela morava em Itapema e eu em São João, dava 40 minutos de diferença de uma cidade para outra. Aí vocês iam, provavelmente tu ia, não sei se todo dia, Final de ou semana, no meio final da de semana, às vezes semana, tem ali, né? E aí eu falo pra ela, digo, olha, recebi uma proposta para trabalhar em Blumenau. Não conheço bem a cidade, fui umas 2, 3 vezes na minha vida, mas é para uma rádio grande, é uma Massa FM, né? Rádio do A Massa Ratinho, FM do tá Ratinho, quando eu crescendo. vi o Ratinho, não, quem Exatamente. sabe vai conhecer o Ratinho, mas quem, Massa FM, imagina, ó, algo diferente. E por que não E aceitar, né? Por que não o aceitar se já, dono, já não estava gostando muito do que estava vivendo? Vem um convite. É isso que eu acho legal, né? Quando alguma coisa que está desagradando, quem sabe a gente já não quer mais. Vem uma pessoa que a gente já conhece, manda um convite. Aí tem o livre-arbítrio, tu escolhe. exato. Isso. E E nessa escolha que eu acabei fazendo, né? é, Pesou algumas coisas, né? Pesou esse momento e tal. E eu tinha que analisar. O salário era melhor. Era uma proposta, inclusive, de melhoria salarial. Mas envolveria, claro, né? Um custo de vida maior, vir a princípio morar de aluguel, aquela coisa toda, que teria que ser construída aqui em Blumenau. E tinha um fator preponderante. Nessa rádio que eu estava, na Super FM, há 7 anos, eu tinha meus horários no ar, meus programas, continuava como coordenador de esporte e continuava cuidando da gravação. Ou seja, eu tinha um certo valor, um peso dentro da emissora, inclusive para escolhas, na hora de criar, na hora de dar uma opinião, eu tinha uma voz já que construí ao longo desses 7 anos. E a minha proposta para vir para Blumenau era para ser um locutor de externas, não era nem para estar no ar na rádio. Eu tinha que vir para cá para fazer as ações, fazer os flashes, botar balão, montar tenda, fazer agito na rua com a galera. na rua, então, não era algo interno, era algo mais. Dentro da carreira do rádio, era um passo para trás, mesmo que financeiramente compensava. Posso Mas imaginar. aí o que acontece? Eu pensei o seguinte: é, ou eu fico aqui, mantenho o que eu tenho hoje, da maneira que eu tenho hoje, e é isso, É ou eu isso. dou Ou vou tentar bora alguma viver algo coisa. novo. Bora viver essa loucura. Vamos viver. Se der Exatamente. certo, mantém. Se não O que que der, eu pensei? Eu comecei aqui no rádio como ninguém também. Eu entrei para nem estar no ar, para ser um vendedor e ajudar no esporte. E acabei galgando. Eu falei, por que eu não posso fazer isso de novo? Por que eu não posso começar e entrar por baixo e conseguir crescer e fazer uma caminhada? Só que agora numa cidade muito maior, sendo reconhecido por muitas mais certeza. pessoas e abrindo horizontes muito maiores. Então eu falei, cara, é isso aí, bora, topamos. Ela já veio morar comigo, então a gente já casou e já Que veio num bom. bonde só e a gente tocou a vida. E Seja aí o eu que Deus começo quiser. Isso a mesmo. minha trajetória na Massa FM, que durou 3 anos. Que bom. Comecei lá. E aí foi trabalhado. Foi puxado, foi pauleado. Que daí era
E vai, e bota o balão, e vai, e cobre, e tá na rua, e vai fazer flash, pega o carro, e vai pra lá, e vai pra cá, e trabalha, trabalha. Ação de verão, tem que pegar o carro e ir pra praia, pra entregar brindezinho na praia pra galera e fazer vídeo e tal pro patrocinador. Vamos pra praia todo sábado, pegando a galera tudo curtindo a praia lá de boa e nós trabalhando, Tudo de entregando lá a bermuda, galera. provavelmente de chinelo, e vamos entregar, vamos E entregar, vamos vamos lá, e entregar. tava ali, trabalhando, trabalhando. Só que com o tempo, também eu pensei, cara, eu preciso mostrar a minha caminhada, eu preciso começar, ó, sei fazer isso, sei fazer aquilo, é, sei tá no ar, já fiz, vocês precisam conhecer esse meu lado também. E aí fui apresentando, comecei a galgar o meu espacinho ali dentro. Logo daqui a pouco, ó, precisa de alguém para ajudar no jornal. Falei, ó, sei fazer? Sabe que hora eu acordava? 4 da manhã, porque 6 horas eu tava no ar no jornal. Peguei mais uma coisinha pra eu fazer, ó. É Agora eu já tô bom. na rua, mas já tô participando do jornalismo da emissora. Legal. Preciso de alguém pra ajudar na gravação. Gente, comecei no rádio na gravação. Vou dar uma mão aqui também. Não assumi a gravadora, mas estava ali sempre que precisava, dava uma ajuda na gravação. Daqui a pouco, ô, precisa de alguém pra ajudar a fazer o programa da noite. Bora fazer o programa da noite. Isso mesmo. Tava lá dentro também. Sem fazendo lá. 6 horas da manhã entrava no jornal, às vezes saía da rádio 7 horas da noite. Melhor da Então noite. ficava E um acordava às tempão. 4 da manhã, sai às 7. Não sei qual era a distância, quem sabe 30 minutos de onde tu ficava, 40. Quanto era o tempo para chegar da tua casa, de onde tu Do tava? trabalho. É, do trabalho. Na época eu morava muito próximo. Ah, que Muito bom. próximo. E Mas quando é, eu saía de manhã não tinha trânsito, então eu chegava em 4, 5 minutos. é bom. Já era meio estratégico ali o lugar que eu morava na época. Depois eu me mudei, né? Hoje, para chegar na rádio, dá uns bons 25 a 30 minutos, né? Por conta do trânsito. Se fosse sem trânsito, em 10 minutos eu tava. Mas trânsito de manhã em Blumenau às vezes é complicado. É, Deus. Então eu faço essa junção de funções e vou mostrando, gente, eu consigo estar aqui, eu consigo estar colar. Participava do ar de maneiras diferentes, né? Cobrir uma férias, sair um funcionário, tu vai lá e tá fazendo e tal, 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 tal. E A nessas oportunidade que pintasse, tu ia. É isso aí. e aí nessas indas e vindas da vida pintou a oportunidade, a minha amiga, como eu falei, que me trouxe para Blumenau. Ela sai da emissora, deixa a Massa FM e com isso ela deixa um posto de coordenador artístico geral da rádio. E aí foi o momento em que eu assumo, né, como coordenador geral da rádio, artístico da rádio. E aí para mim é um momento que cheguei lá, né? Entrei fazendo ações, né, para montar o balão. Hoje eu coordeno os locutores. Então estava ali como chefe de quem estava no ar. E mas por algumas outras questões do momento na rádio, eu ainda precisava cuidar dessa parte da rua. Eu nunca deixei de fazer as ações Mesmo de na coordenador, rádio. ia pra rua. Daquilo que já tinha sido proposto, tu continuou indo pra rua, mas com um cargo maior. Exatamente. Então eu estava ali fazendo várias funções ao mesmo tempo. Só que, apesar de. E, cara, o tempo da Massa foi muito legal também. Muitos amigos, muitas pessoas. Levo comigo até hoje, né? Tem o meu amigo Léo. A gente joga bola segunda e quinta-feira, né? Apesar Um de a gente abraço já não pra trabalhar ele que junto aí há um pode assistir a tempo. live ou depois. É Já isso manda um aí. abraço aí. Já manda um E abraço. a gente joga bola junto ainda, então eu fiz vários amigos lá, pessoas especiais, Maísa também, mora no meu coração, muitas outras pessoas lá que foram incríveis. Mas começou uma coisa dentro de mim que era, além de querer voltar e ter o meu espaço, como eu tinha lá atrás, lá na Super FM, de estar no ar, ter meu programa só meu, para eu tocar, pesou um pouco o fato de eu nunca ter, apesar de já estar aí desde lá 2011, vindo para 2020 e poucos, passando todos esses anos, sempre nunca tocando em rádio o que eu gostava. Né? Sempre tocando sertanejo, nada contra o sertanejo, né? Mas tanto que fez parte da minha vida, não dá para desprezar.
Que Mas não não é é teu gosto gosto, teu pessoal. gosto é o Não é o rock. que eu escuto em É casa. o rock, é. Lá em casa eu não vou botar Sim. Bruno e Barreto para Jorge tocar Ana Mateus, Castela. Luan Santana, a Apes- boiadeira, que é a Ana Apesar de se Castela. tiver um show, eu vou lá, a gente vai sair, vai É, curtir, não isso tem mesmo. problema. Essa fase do roqueiro que não gosta, não escuta, nunca vou, morreu também lá na adolescência, né? É isso aí. Depois que tu vai crescendo, tu vai percebendo que não tem problema nenhum ir lá, tu curtir, se divertir. É, não é o que eu vou escutar em casa, Sim. mas é o que eu vou ir, vou curtir, não tem problema algum. Mas começou a pesar, sabe? Tipo, cara, não é o meu perfil, tá na hora de eu, quem sabe, ter o meu perfil realmente. Fazer aquilo que eu gosto, que eu amo. E eu tinha botado isso na minha cabeça, como meta, mas não expressei. Né? Algumas pessoas sabiam, mas nunca falei nada. E por. Não por ironia do destino, que eu não acredito, né? Mas eu acho que por caminhos que foram sendo trilhados e tu tá naquela vibração, naquela vibe, naquela energia de querer, as coisas vão se conectando. Né? E as coisas vão acontecendo e vai tudo se encaixando. Eu comecei a conversar com o pessoal da Jovem Pan e a gente começou a brincar. Uma brincadeira. Ó, vai vir trabalhar aqui um dia. Falei, só me chamar que eu vou. Só Aquela coisa chamar. assim, sabe? Uhum. Pô, faz o convite aí que a gente vai. E nisso a brincadeira foi ficando mais séria, foi ficando mais séria. Um dia, pô, vamos sentar e conversar, vamos tomar um café. Vamos É, tomar um café. Vamos lá, toma um café. E aí, não sei o quê. Falei, cara, seguinte, eu tenho paixão por rádio. Jovem Pan é a rádio que eu mais ouvi na minha vida, porque tocava o que eu gostava. com certeza. Então, eu falei, e por eu morar lá em São João Batista, aí eu falei, a que eu mais ouvi ainda era de Floripa. Floripa. Era a 101,7, né? E aí eu falei, pô, escutava Jovem Pan direto, cara, e tal. Tenho muita vontade de fazer, cara. Se eu for, eu vou ir fazer com tesão, com vontade, Com vontade, com com... prazer, o melhor. Exatamente, exatamente, vou dar meu melhor. E aí a gente foi conversando, 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 até que as cartas foram colocadas na mesa, chegou a proposta, e aí eu não pensei duas vezes. A Eu falei, cara, proposta. A é caneta. agora. A Canetada, caneta. né? No, Canetado. no guardanapinho, né? Ó, é tanto e tal. Fechou, Tanto, vamos dar, tanto, tá. temos que fazer. E aí fechamos, e em junho do ano passado foi quando finalmente aí eu vim para a Jovem Pan, e tem sido, cara, vai fechar um ano em junho agora, um ano incrível aí, né? Na frente das tardes, às vezes ajudando aí na manhã. Entrei como locutor, já virei coordenador artístico da rádio também rapidinho. Então são coisas que, né? A bagagem também agora já ajuda, né? 15 anos de rádio, já fui coordenador. Então já tem esse peso todo. Então a coisa acabou que foi um fluxo que se completou. E aí eu cheguei e agora estou aí, né? Na coordenação da emissora, apresentando à tarde e ajudando a construir a história da Jovem Pan de Blumenau, que é uma rádio nova também. Ela era uma rádio AM que migrou para FM, e nessa migração veio com a bandeira da Jovem Pan. Então a gente tem feito aí um trabalho de uma rádio nova, né? E tentando levar para o máximo de pessoas possível aí o nosso som. E tem sido muito bacana, cara. Tem sido bem recompensador. Que com certeza. Toda essa bagagem, esse currículo, é um currículo, olha, esplêndido, de exemplo. Esses bastidores da vida que só nós passamos e nós vivemos. E quando a gente quer viver, né, viver mesmo, né, as oportunidades que a vida nos dá, a gente vai, se sacrifica, vamos viver essa loucura, né, para poder viver e atuar hoje, né? E com certeza são escolhas, né? E vão dizer, para viver um novo, a gente tem que dizer sim para as oportunidades. Porque se a gente diz não, eu tô bem, eu tô estabilizado, eu já tô com a vida até pronta, vivendo no interior. Nossa, por que não aceitar assim, viver uma fase nova, né? E com certeza, sempre se envolver, sempre como voluntário. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou lá, essa brincadeira ou outra. Algo que a gente gosta, né? Então, mesmo que seja um trabalho, não se torna um trabalho, vamos dizer assim, né? É uma carga horária, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer, né? Porque muitas pessoas, a maioria, né? Eu digo que quem atua, né, na profissão que tu escolher, tu ama aquilo ali. E isso não vai ter fadigal, vai ter cansar.
Porque, como tu falou, é um tesão, um prazer, uma vontade de estar ali todos os dias. Né? Hoje que eu vi que é de segunda a sexta, mas teve momentos da sua vida que foi o quê? O domingo, Domingo que é eu acho que a domingo. maioria não gosta, ninguém gosta. Que o domingo é para estar descansando, fazendo outra coisa. Aí vai do domingo de manhã, aí vai no sábado à noite, depois vai pro sábado de tarde. Aí depois vem outro, vai vindo programas, vai vindo oportunidades para conseguir aquilo que realmente deseja. Né? E É, claro que para desejar tem que passar por outras coisas, outras funções, que pode ser alguma coisa externa, como vendedor, coordenador, vou lá para a praia, vou lá vender, vou lá conseguir o patrocínio, vou arrecadar, eu vou conseguir, vou falar, vou viver isso, entende? Não na letra, mas na prática. Até ter o programa próprio. Aí começou no esporte, aí depois foi pra música sertaneja. E quem sabe não era a música que tu queria, mas era a música que veio a oportunidade. Porque às vezes, se tu pesquisar no teu celular, quem sabe é só rock. É só. Vamos botar no Spotify ali as músicas que o Gabriel gosta, na top 10. Né? Não tem sertanejo, mas vem a oportunidade. Vamos tocar, vamos fazer, sim. vamos ouvir. Né? Vamos tentar para poder viver outra oportunidade. Para poder aí, ó, já vai completar um ano. Quem sabe futuramente já tem umas férias. Quem sabe Tá. já vai Olha, aproveitar, minhas né? férias é agora quando meu filho nascer. Quando o Daí eu filho vou, nascer, vou que pegar e dar um tempo. é bom dar uma aproveitada, dar uma descansada, né? E não parar de Eu só não tocar, de sei se eu vou conseguir estudar. descansar, né? Com o Claro, guri novo, né? na madrugada, de noite, acordando. Ah, o despertador não é o filho de vocês, que bênção, isso é muito importante. Quantos meses já tem? Já tá no sexto mês, né? Sexto mês, então, Daqui a 3 sétimos. meses vai nascer. Junho, julho, agosto, quem sabe? Quem sabe no Agosto, dia. agosto. Imagina se for na data do Dia dos Pais. Ah, seria legal, né? Será legal, né? Eu não Seria sei legal. que dia é, mas é no primeiro, segundo domingo, né? Segundo domingo ali. Segundo Mas domingo de agosto. segundo domingo de agosto. É, vem no Então, comecinho ali ainda de agosto. Finalzinho de julho, comecinho de agosto. e que é bom, isso é muito importante. É, ser pai, primeiro filho, não sei se é o primeiro, Primeiro. primeiro filho, né? E isso é muito importante. É, tudo que a gente passa na vida, né? E pode nos cansar, mas a gente não pode jogar a toalha e amar o que a gente faz. E hoje tu tem um programa, aquilo que realmente tu já queria tanto nessa brincadeira ali entre amigos de outra emissora ali, e uma hora virou sério isso, né? E que é É, bom dessa exatamente. brincadeira ou outra, essas companhias, as boas amizades que podem nos dar as oportunidades, os bons amigos que a gente tem. Eu digo as amizades verdadeiras como os dedos das mãos, né? Pode ser poucos, mas são aqueles verdadeiros, ó, nos dão a oportunidade, a gente vai fazer o nosso melhor e com certeza vidas, né? Pessoas, através da sua voz ou da minha voz, vão ser alcançadas para melhorar o dia da pessoa, um ânimo, um âmbito. Imagina de vários estados, eu digo assim. Isso é muito gratificante e eu acho honroso isso, né? O que uma voz. Porque antigamente no rádio, né? Hoje tem a rede social, mas pela opinião de umas pessoas que eu conversei antigamente, não sabia nem o rosto do radialista. Essa Sim. voz bonita, a voz do moço, da moça, aquela voz mais grave, mais aguda. Mas quem é essa pessoa que está falando, né, no rádio, né? Realmente o rádio de pilha, o rádio. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia tu ouve no carro, tu pode ouvir já no celular, tu pesquisa na página da rádio. Mas antigamente era mais a voz do que a aparência. Hoje em dia a gente já sabe quem é as pessoas e pode seguir, pode acompanhar, pode interagir, pode mandar mensagem, pode mandar música com mais facilidade, vamos dizer assim. Isso é muito importante. Exatamente. O rádio mudou, né? O rádio mudou Mudou. bastante, evoluiu, né? Se juntou aí a multiplataforma que a gente chama, né? A gente está presente em todos os lugares. Então, o radialista hoje ele está no ar, mas ele tem que fazer vídeo. Ele tem que saber editar, ele tem que estar com a cara ali, sabe? Sabendo interagir. Tem muito radialista hoje, principalmente as mulheres, que com números de seguidores extraordinários, Com né? certeza. E começam postando simplesmente os vídeos no ar, né? Chama muita atenção, né? A mulher radialista. Os homens não querem ver, acha a gente muito feio, O nome muito não, feio. não compensa Eu ia muito. fazer a barba, mas não A deu gente tempo. tem que Tu ter me um mandou conteúdo mensagem diferente, ali. fazer alguma A coisa gente, a gente além. tem que fazer ao além, né? Mas com É, identidade. Eu acho interessante que nós temos que ter, como tu falou,
né? Nós temos que ter identidade, né? É rádio, é comunicação, é ser gremista. Nós temos que ter a nossa própria identidade. Claro que a gente vai ter referências, vai pegar pai, a mãe, família, inspirações, amigo, fulano, né? Pessoas mais veteranas no rádio, vai pegar exemplos. Mas com certeza a gente chegar ali com a nossa própria identidade. Né? Eu não sei como é que é, claro. Lá na igreja no Congresso tem rádio. Mas provavelmente vocês, para entrar no ao vivo, eu mesmo tá. O mais que eu tenho aqui é as perguntinhas. Eu falei para ti, ó, não precisamos nem seguir o roteiro, é só para ter, para nós estudar. Mas nós tem aqui. E aqui tá sendo algo descontraído, além do roteiro. Aí eu não sei como é que é o ao vivo. Tu tem que te preparar, vai com tudo, tem um roteiro. Eu queria entender quando Então, as pessoas pedem música. São várias pessoas ali, as só pedem música, mandam um áudio. Eu quero entender essa parte agora na Jovem Pan mesmo, no teu participo de tudo um programa. pouquinho, né? Então, eu dou, além de hoje estar no ar, eu dou aula de locução, né? Então, ainda hoje, até agora eu estava dando uma aula aqui de locução particular, né? Treinando aí o pessoal para evoluir no rádio. Então, a gente comenta muito, né, sobre o rádio, como funciona. E hoje em dia tem uma galera nova entrando no rádio e essa galera tá usando algumas muletas, né? Assim como para tudo hoje chat GPT o tempo inteiro, então as respostas é chat, escrever o que vai falar, pedir para o chat escrever uma abertura de programa e na hora ler, né? É, geralmente Agora muda isso, roteirizado, bota mais né? Eu digo isso, assim então. que não sei se E, é legal, né? Eu perguntar pra ti, tu sabe? Eu prefiro ser autêntico. No máximo tirar uma dúvida ali, mas eu acho que tem que é, ter mas a tua parte, a tua tua fala, parte. ela tem que Tua ser fala pessoal, tem que tem que ser ser tua, tua. tem que ter a tua personalidade. Então, eu sempre digo, como eu entrei no ar, uma das primeiras vezes que eu entrei no ar, que eu fiz um flash pela primeira vez, eu tinha ali meus bons 15, 16 anos, fui sair com meu pai, e meu pai foi fazer um flash. Ele chega, não lembro se a loja era aquele, se algo do tipo, anota ali umas 5, 6 ofertas no caderninho, no folhetinho, né? No encarte, e ele liga pro locutor, que era telefone ainda fio, né? Liga pro locutor. Quando o locutor falar 15 segundos, pra saber que tu ia entrar no ar, meu pai pega o telefone e dá pra mim, ó, tu que vai fazer. Aí eu olho pra ele, vou fazer o quê? Tu que vai fazer o flash. Eu falei, não, tá maluco? É tu que vai fazer. É tu que vai fazer. Não, é tu que vai fazer. Aí eu falo, não, como é que eu vou fazer? Eu não preparei, não, a sua oferta tá aqui, é só falar. Só Eu falar. falei, menino, eu vou falar o que tu já viu fazer, é só falar. Aí o meu Deus falou, olha, ele vai te chamar, hein? Ele vai falar teu nome. Aí eu boto o telefone no ouvido e o cara tá lá, e agora? Quem vai trazer as informações pra gente direto das lojas Queires? É o filho do grande Moacir Monet, está ele chegando. Fala, garoto, Gabriel! E ali eu tinha que falar, cara. Tem que Eu não tinha falar, falado, eu senão não é no ao vivo. treinei, eu não ouvi, eu não me preparei, não tinha folha, não tinha nada, eu só tinha oferta. Isso Eu mesmo. entrei, oi, tudo bem? Boa tarde. Então, estamos chegando aqui na loja Aqueles, tem oferta pra você, tal, tal, tal. E falei, fiz um flash, não tinha roteiro, não tinha nada. E esse foi um dos maiores presentes, tá? Porque tu aprende o quê? A coisa mais fundamental no rádio, improvisar. Improvisar. É saber falar. A hora que abriu a câmera, tu tem que falar. A hora que entrou o microfone, que tá lá no ar, tem que saber falar. Tem que saber Não pode falar. ficar dependente de uma folha, de um Tipo, negócio, de até escrever o que tu tu vai tem falar. gravado, mas aí eu acho que é melhor não ser gravado, ser, como tu falou, improvisado. Tem que ser assim. Tem que Tem que ser saber uma marca falar. tua, uma identidade nossa, para poder, tipo, bordão, entender? Eu queria saber como é que você inicia numa entrada. Eu queria numa rádio. Tem como é que é, tu provavelmente criou, ou de tanto tempo ali, Tem. entende? Nós temos que ter uma Cada, entrada. cada um tem um detalhezinho, né? Uma rádio, por exemplo, como a Jovem Pan, ela tem um padrão de rádio. Então tem algumas coisas que a gente vai trazer. Nosso slogan é a número um do Brasil. Então, coisas que a gente tem que falar em determinados momentos. E isso, como coordenador, eu mesmo monto um manual de locução, né? Que a nossa comunicadora Isis tem, né? Os locutores do jornal têm, que é para eles seguirem um padrão. Padrão Jovem Pan de comunicação. Então é criado. Então a gente tem algumas coisas que a gente tem que falar, outras é a tua própria personalidade que vai trazer. Então eu trago dessa maneira. Só que, claro, tem coisas minhas. Por exemplo, eu trago de muito tempo um Fala Turma, que é algo meu.
né? Na hora que eu entro fala turma, e aí, tudo beleza? Começando agora mais uma edição aqui do nosso Rock and Pop, do nosso uma atrás da outra, e não sei o que, tal, tal, tal. É detalhezinho, sabe? Mas é coisa nossa que a gente vai colocando, cada um tem um seu jeito de falar. Mas o importante ainda no tudo é tu conseguir distinguir e trazer, isso inclusive falei na aula hoje, né? Tu ter repertório para te não repetir sempre a mesma coisa, porque senão tu acaba sempre falando todo dia a mesma coisa. Fica um roteiro já na tua cabeça, não tá É, escrito, mas na tua cabeça tá. mas sempre Então, tá falando a mesma coisa, é, não. é legal tu sair um pouquinho da caixa também, para te não ficar repetitivo, sabe? E para isso é bom tu personalizar, tu pessoalizar essa questão, sabe? Tu trazer um pouco da tua experiência pro ar, um pouquinho da tua vivência pro ar. É o que eu faço. Então, às vezes eu tô tocando uma música do Pure Jam, né, que é uma Pode das falar. minhas bandas favoritas. Em vez de só falar, galera, você curtiu por aqui o som da live do Pure Jam, não sei o que, tal, tal, tal. E eu já vou trazer, pô, cara, esse som eu me amarro, sabe? Pô, Pure Jam é uma das bandas da minha vida. Esse som aqui, pô, você sabia que o Ed Vedder, ele escreveu pra falar do relacionamento dele com a mãe dele, quando contou que o pai dele não tava mais vivo. Então, cara, personalizar o negócio. Que daí fica vivo o programa, né? E eu acho que é fundamental isso aí hoje em dia. Fundamental. É tu conseguir trazer essa personalização, sabe? Isso é muito importante, né? Trazer vida. Tu transmitir aquilo ali, a mesma coisa, que música. Tu trazer aquilo que realmente tá sendo tocado e tu ouve também. E tu gosta naquele gênero musical e trazer vida, trazer energia. Não é uma coisa só robótica, né? É tu ser desenrolado, tu falar com a pessoa, mesmo que a pessoa não esteja presencialmente, mas sabendo que milhares de ouvintes estão ouvindo ao mesmo tempo e mandando mensagem toda hora pedindo a sua música. É isso. Isso E mesmo tendo desde isso. a da época que eu fazia rádio sertaneja, né? Tu tem que fazer isso. Independente do teu gosto pessoal. Aí, né? Aqui fica mais fácil pra mim, por exemplo, falar do Pure Jam, Guns N' Roses, Beatles e tal, porque faz Aí parte. tá, aí Mas tu lá gosta, aí sim, aí sim. E lá eu tinha que trazer e passar essa emoção de que a música que eu tava ouvindo era a melhor música da minha vida. Então eu entrava no ar. E claro, uma rádio popular, que aqui é uma rádio pop rock. A gente tá falando de uma rádio adulto jovem. Lá a gente tá falando de uma rádio popular. Então, na época da massa, quando eu entrava no ar, era diferente. Era uma coisa mais galera. Ô, gente linda, tudo bem? Como é que você tá? Ô, a senhorinha que tá na máquina de costura, fazendo a sua costurinha, ouvindo aqui a É, massa. Olha, tá diferente. chegando um som aqui que todo mundo pede. Amado Batista, sabe? E tu fazia. Então, às vezes, conversava com pessoas e tu falava, cara, eu não gosto de sertanejo, e que me ouvia no rádio. E dizia, não é possível. Os caras, tu ama sertanejo? Eu falei, não, Toma pior que não. sertanejo pela essa Não escuto. alegria. Eu faço tu pensar que é a melhor música do mundo no rádio, né? Porque ali é onde eu tô trabalhando. Mas, pessoalmente, não é o meu gosto, né? Eu gosto de outras coisas. Outras coisas. Isso é muito importante. Então, o público que tu pegava, desde uma senhora de idade que tivesse 60, 70, 80 anos, ouvindo ali no rádio, as músicas que ela gostava, o público de vocês, um público mais jovem, né? Com certeza é jovem. Jovem pode ser de adolescente, de 18 anos, de 30 anos, 40 anos. Não sei até que faixa etária de idade, mas vamos dizer que entre É. 18 anos, 40 Nossa, hoje anos, tá uma rádio mais adulta do que jovem, tá? adulta. E o que que acontece? Isso é uma questão musical de hoje em dia também. Antigamente, o jovem ouvia rock, ouvia um hip hop, ouvia um reggae. Isso era ser jovem, né? Até 2006 ainda havia aquela onda do emo e tal, todo mundo ouvia. E claro, tinha aqueles que já eram do sertanejo, mas tinha uma galera jovem que ouvia, então essa galera tava com a gente. Hoje em dia o jovem não escuta mais rock, não escuta mais reggae, não escuta mais hip hop. O jovem ele tá ouvindo basicamente, se tu entrar ali no Top 50 Brasil no Spotify, tu toma um susto, né? Eu não consigo ouvir mais nada daquilo ali. É, as melhores coisas que tem lá são sertanejo. É funk puro. É Então, funk, palavras mais pesadas, ou o coisas que tal é. do trap tomou conta. Então, essa juventude atual, como não tem mais nada de rock novo, eles acabam não escutando. Não escutando, não vai pesquisar o passado. Então, a nossa audiência é uma audiência que era o jovem lá atrás
que tá envelhecendo, sabe? É o Gabriel com 31 anos, é o fulano com 40, é o fulano com 50. E claro, tem um jovem que gosta da Sabrina Carpenter, da Taylor Swift, da Olivia Dean, que toca aqui sempre, que gosta do Justin Bieber, do Ed Sheeran, tem esse jovem. Mas é mais adulto hoje do que jovem propriamente dito. O rádio mudou. Com certeza. E vocês poderem alcançar esse público e um público adulto. Né? Tipo, no Spotify, para vocês levantarem através dessas músicas que com certeza são muito boas e poder alcançar tipo a região de vocês, outros lugares e com aquilo que é proposto. E vai e chega, com certeza, através do comunicador, das músicas que os ouvintes pedem. Eu vou perguntar para ti sobre isso, entende? Como é que é feita essa seleção de músicas? Não sei se quantas pessoas mandam por dia para vocês, entende? Mas eu digo que a pessoa tem que ouvir o que gosta, achar a rádio que queira ouvir e com certeza viver aquilo ali quando ouve, né? Não é só de ouvir, mas como tu falou, tu transmitir energia, tu transmitir identidade, aquilo que tu, mesmo que goste de ouvir, tu gosta de ouvir porque é aquilo ali, ó, o rock pop do dia a dia, do jovem adulto. Tu perguntou Então, sobre as as músicas, músicas, né? as músicas, como é que é? É uma curiosidade, muita gente tem curiosidade para saber, né? Tá, mas Se tu que tu gosta pode das falar, músicas, né? como funciona, né? Se Não, manda posso um falar. áudio, se manda uma música, se manda um monte de textão, como é que é? Cada um tem um jeito. Eu vi que É, cada um tem um. Como é é, que é? a música é o seguinte, cara, a programação toda numa rádio rede como a Jovem Pan, ela vem 100% montada. Então ela tem um horário para cada música e essa música vem para todas as Jovem Pans, tá? Então, todas as Jovem Pans vão receber uma lista de músicas. A gente tem liberdade para encaixar e fazer algumas trocas para pedidos de ouvinte. Então, o ouvinte vem e participa pelo WhatsApp, a gente sempre chama. Pode mandar mensagem de texto, pedir música, pode mandar o áudio. E aí a gente vai pegar cada pedido musical que chega, ver aonde a gente pode encaixar dentro dessa playlist já formatada, né, que vem de São Paulo, da nossa rede mãe, né, que é a Rádio Jovem Pan São Paulo. E também vendo se esse pedido, claro, encaixa dentro da rádio. Né? Às vezes tem umas coisas que extrapolam um pouco assim, que não tem como tocar. Né? Às vezes tô num programa que não tá tocando música tão antiga. O cara pede uma coisa muito antiga, não dá. Ou eu tô tocando, fazendo Jurassic, pede uma coisa nova. Não vou tocar, porque tô fazendo Jurassic Pan, né? Um programa Tipo, de de música músicas antiga. antigas, de anos 90 e 2000. Aí a pessoa pede lá a música de 2000 agora 2025, 2024. Aí É, não, não vai rodar, não vai não vai rodar. rodar. Se é novo, então eu vou fazer esse controle. Isso é verdade. Que bom. Entender, ter esse controle, saber. Pelo que ele já vem de São Paulo para Blumenau, então você já tem ali as músicas. E conforme o tempo da programação, no teu caso é das 15 às 18, das 3 às 6, no momento que puder, e a pessoa específica ali, quem se enquadrar com a música também, aí pode soltar, pode mandar um abraço, e isso é muito importante, né? Que o só possa interagir e mandar mensagem, né? Se é aquilo que realmente tá batendo com a programação, aí sim, solta ali, manda um abraço. Geralmente é da região de vocês, né? Provavelmente de ser de Blumenau, é da região de Santa Catarina. Mas como pode ter, como em outras ocasiões, que chegou aqui em Livramento. Imagina, você Ah, chegou para cá muita gente de fora. através, tanto da rádio, do site, eu acho muito importante os vídeos quando a gente posta, mesmo que sejam curtos, os cortes. Quando pega um corte bom, com certeza viraliza e chega para outras pessoas, né? Para outros Sim. públicos. Mesmo que já tenha feito a programação, pelo que eu vejo, que tu posta depois. Ou você faz alguma música de uma entrada, ou eu acho muito top as músicas que tu faz com a Isis ali, tu coloca anos 90, 2000, hoje é aniversário da Adele, acho que vocês fizeram hoje. Eu vi que Sim. era aniversário da Adele mesmo pra ver se era aniversário da Adele. Eu até fui ver se era, e era. Né, dia 5 de maio ali, acho que era 37 a 38 anos. Acho legal isso, entende? Porque isso aí atrai outras pessoas, tem engajamento com isso, com certeza, tanto para a rádio, para a conta pessoal. E isso é muito importante que vai atraindo públicos, né? Aquele público que realmente gosta
se é a da Adele, ou do Justin Bieber, ou da Lady Gaga, entende? Independente de quem for o cantor, a pessoa, mas tenha isso da pós-programação, entende? Não é só me dizer, eu vou fazer ali e vou embora, não. Vamos fazer uns vídeos, vamos interagir entre os colegas ali, entre vocês que eu vejo. E isso é muito bom. Acho que é importante isso. Sabe que está sendo feito, sabe que as pessoas estão gostando, você também. E esses vídeos ali eu acho fundamental, né? Esses vídeos, mesmo que sejam poucos minutos ou segundos, mas traz novas pessoas, quem sabe de outras cidades, ou cidades vizinhas, ou conterrâneas, para poder assistir a tua programação, que é de segunda a sexta, Sim. das 3 às 6. Não sei se vocês fazem algo fora disso, ou para ti só faz a programação. Ou só faz a programação. Que Na eu vi que tu tá rádio, até aí agora. Que bom, eu vi. estamos aqui. Tava Que dando bom. aula, daí a gente aproveitou e já ficou aqui. Mas, não, eu faço a locução, né, da rádio e a coordenação artística, né? Isso hoje na rádio. Claro, outras coisas que a gente faz com a internet, a gente acaba tendo outros serviços, né? Então, eu trabalho com marketing para empresas, eu trabalho fazendo influencer, né? Daqui a pouco vai aparecer aí mais alguns vídeos, né? Eu tenho alguns clientes meus que a gente vai lá, grava e posta no nosso Instagram em collab, né? Tem uma pizzaria, quem é de Blumenau aí sabe, né? Império, o melhor que Ó, tem. pizzaria é bom. Quem A sabe. Império Me é deu muito vontade de boa, pedir né? isso. É, tem uma, Bacana. tem, uma- tem uma parceria muito boa também com a Blumenau Colchões, que é uma loja aqui de colchões de Blumenau. Meus amigos do Boa Vida, né? Não é mais plano Boa Vida, do Boa Vida também. Então a gente tem umas parcerias legal. Minha tricologista, Jéssica Pontioli, também, que a gente tem uma parceria bacana. Então a gente vai fechando contratos assim, né? Diferentes. E muito Ah, importante. pô, não posso esquecer o Pode pessoal lá de falar. Floripa, pô, da Comex, né? A Barcelo Comex, a RSC Trading, a ABL Cargo. São empresas aí que estão comigo e fazem uma diferença grande aí. Que bom. E isso é muito importante. As parcerias, os patrocínios, além da rádio, tu consegue empenhar tanto na rede social, com outras funções, mas daquilo que vai te gerar rendimento e rentabilidade, né? Isso é muito importante no dia a dia, né? Isso é Sim. bom, isso é muito importante. Vou perguntar umas coisas aqui pra, posso continuar contigo? Tem tempo ainda? Eu vou continuar, porque já. Tem mais uns Até 10, que 15 hora? minutos aí. Até 10, 15 minutos, tá? Eu queria saber, vai que não pode, né? Eu vi. Tá, vou perguntar. Só mais algumas coisinhas. Claro. Vou perguntar uma música aqui. Falou de tantas músicas. Uma música que marcou tua vida, ou uma das músicas que tu mais gosta de ouvir. Assim, ó, eu pego meu fone de ouvido, eu coloco pra ouvir, ou coloco na televisão, uma música que tu gosta, assim, que tu quer que possa compartilhar. Eu queria que tu Legal. falasse. Cara, se for falar uma banda, Uma banda também pode ser. uma banda eu não consigo falar uma, tá? Fala vários, então. Tem que citar Então, quatro. 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 Em Cita questão aí. de banda, vamos lá. Beatles, Queen, Red Hot Chili Peppers e Foo Fighters. Ah, desculpa, cinco. Pure Jam. Se eu esquecer o Pure Jam, Tem eu mais? não ia dormir à noite, né? É uma mão Sim. cheia, uma mão cheia. Desses aqui, graças a Deus, Paul McCartney eu vi ao vivo, Red Hot Chili Peppers eu vi ao vivo. Queen, o Fred Mercury morreu, infelizmente não tem como assistir, né? Só nos tributos. Só Pure nos Jam é um tributos. sonho ainda, a hora que vir o Foo Fighters também, a hora que pintar, eu vou assistir. Então essas cinco bandas aqui fazem total o meu gosto e o que eu amo ouvir. E se a gente for citar uma música Isso. da minha vida, cara, eu vou ter que escolher a música da banda Rosa de Saron. Pô, a música da minha vida eu não tô lembrando o nome, né? É que me Não tem problema, se não fugiu lembrar, agora. fala da banda. Mas é uma música que fala do menino que nasceu pra cantar. Rara Calma. Rara Calma, da banda Ah, que Rosa de bom. Não Saron. lembro. Você vai pesquisar aqui a banda, mas aqui. Tô com a Não. TV aqui, qualquer coisa você pesquisa aí, você acha. A Rosa de Saron, cara, é uma banda legal porque desde na época que eu frequentava a igreja, ela era uma banda católica. Então tinha um preconceito pra tocar, mas as letras delas eram pra Deus. Apesar de, claro, tinha umas outras lá que daí iam mais pro lado católico da coisa, né?
mas muitas eram para Deus. E eu amava aquela banda, sabe? Eu achava o cantor demais. E eu queria muito ouvir, às vezes não podia tocar. E porque é católico, sabe que tem aquela rixa, né? E chegou um momento ali em que eu toquei uma e o pessoal adorou e tal. E essa Rara Calma, ela fala do menino que nasceu para cantar. Então, quando eu era criança, eu ouvia demais, criança não, adolescente, né? Eu ouvia demais isso, sabe? Sonhando, nossa, sou eu, sabe? Que tô aqui ainda, sabe? Tô vivo e vivi para cantar. Então, se fosse para botar uma música assim top 1 na minha vida, é Rara Calma do Rosa de Sarão. Amém, que benção. E são, é uma banda muito importante. Eu gosto de ouvir quando eu posso, dou uma ouvida no meu celular, no Spotify. Eu ouvi falar, é muito boa, importante. É Então muito é uma bom. música que marca. São bandas que tu citou várias bandas, né? E isso é importante que faz parte da nossa vida. Vamos até 8h30 então, pode ser? Bora? Eu vou controlar o tempo, né? Tu que sabe. Vamos ver. Queria perguntar, hoje tu vive o que sonhava? Se tu tá vivendo o que tu sonhava lá no passado, se tu tá vivendo hoje o que tu sonhava lá? Cara, sim e não. Não, porque quando eu trabalhava na Rádio São João, eu não imaginava ser possível chegar aqui. Então eu achava que era um sonho muito distante, sabe? Se volta 4 anos no tempo, chega pra mim e fala, Gabriel, tu vai estar sendo coordenador da Jovem Pan de Blumenau, de uma Jovem Pan, eu ia dizer, tu tá maluco, sabe? Como que eu vou chegar lá? Não faz sentido. Então, ao mesmo tempo que, cara, eu nem sonhava, era um sonho. Então e depois de um tempo eu já me imaginava aqui. Então eu mentalizei, eu visualizei eu aqui dentro e aí cheguei. Então não porque nem sonhava e sim porque realmente é viver um sonho. Você viveu um sonho, né? Mesmo que a gente planeje ou não, a Muito, gente nem muita coisa esperava estar, do que eu vivo hoje já foi um sonho. já foi um sonho. Isso é muito importante, tu poder estar aí, poder aproveitar, né? Não digo somente um trabalho, mas uma grande empresa, uma grande emissora. Quando eu consigo olhar também no São Paulo, eu olho ali, aparece muito do Pânico, né? Também o Pânico aparece as entrevistas deles, então eu acho muito importante. Aparece também o pessoal de São Paulo lá, quando tem os esportes também. Quando é possível, dá uma olhada rápida, né? Aparece eu já. Essa essa análise de a gente parar e ver onde a gente está, ela é muito importante porque a gente é acostumado e o ser humano é o ser que se adapta muito fácil, né? Então, quando a gente chega num determinado local, mesmo que fosse um sonho, logo daqui a um tempo aquilo se torna rotina, se torna corriqueiro e a gente se acostuma, se adapta. E aí a gente já tá com outros sonhos. Hoje eu tenho outros sonhos já Com tá lá na certeza a frente. A mente gente já sempre tá. tem um sonho que realizou e tem mais. Porque a vida é assim. Então a mente ela já tá voando, ela já tá pensando lá. Só que às vezes a gente tem que parar pra pensar, cara, se eu voltasse lá 5, 6 anos no tempo e falasse onde eu tô hoje, o que que eu ia achar? Eu ia achar demais, cara. Eu ia achar incrível. Então tem que parar um pouquinho, às vezes, e pensar e ver aonde a gente já chegou para dar valor à caminhada que a gente construiu, sem deixar claro de querer galgar e atingir outras coisas. E tu tem mais sonhos que eu sei. Tu quer ter uma banda. Ou Ah, quer formar uma dupla. Tu quem quer sabe um formar uma dia, quem dupla. sabe um Tu dia. quer formar uma dupla. Só E pra dá pra brincar, senão minha começar, mulher me dá pra mata. brincar, faz um vídeo ali de 3 minutos com um parceiro. Imagina, um vídeo hoje em dia, se bobear, viraliza. Já Bobear, pensou? pega um cover de alguém, uma banda ali, começa a fazer na brincadeira, nessa diversão. Quem sabe uma hora você torna sério e se não é algo bom, prazeroso, na brincadeira. É assim que a gente vai levando a vida, né? Sim. Nessas brincadeiras, uma hora a gente chega onde chegou pelo esforço, com certeza pelas pessoas que nos dão as oportunidades. Por exemplo, teu pai falou, ó, pega ali as ofertas, vai ver o moço, vai ligar aqui e começa a falar, ah, mas eu não sei fazer, eu não estudei, eu não me preparei. Tipo, a pessoa parece que tem que se preparar toda a vida. E mesmo a pessoa tendo a capacidade, às vezes na hora, trava. Então, às vezes, eu não digo um empurrão, mas eu digo uma incentivada. Vamos lá, acredita no teu potencial, vamos fazer.
Mas Meu pai me faz. ensinou a nadar me jogando no mar, né? Desse jeito, né? Jogar numa, vai nadar, vou ter que jogar. Ah, não sei nadar. Parece que a pessoa tem que pegar todo um tutorial para ver como é que é, passo um, passo dois, passo três, para poder fazer. Não. Pode começar mesmo, entende? Porque senão a pessoa não começa, entende? Para começar tem que iniciar. É, tem que Sim. iniciar mesmo acertando, ou errando, falando bonito, ou escapando com uma palavra, mas comece. Porque daí essa vergonha, essa coisa que a pessoa é travada, ela começa a se soltar, entende? E vejo que tu é uma pessoa bem extrovertida, entendeu? Vamos dizer assim, cada um tem uma personalidade. Entende? A pessoa se soltar, ser você mesmo, e para poder chegar aí, ser grato, né? Ser grato a Deus pela fé e pelas pessoas que deram essa oportunidade. Tu chegar aí, olha, que massa que eu tô aqui. Por exemplo, eu digo assim essa expressão, né? Tô aqui na Jovem Pan, tô aqui trabalhando, tô aqui exercendo aquilo que talvez eu nunca planejei no passado, mas estou vivendo. E a Deus Sim. pertence, né? Deus sabe todas as coisas e o futuro pertence a Ele. Com certeza, cada dia, cada oportunidade, tu tá sentado hoje, amanhã tu vai estar sentado de novo, quinta-feira tá sentado de novo, sexta de novo. Bom, vamos fazer valer a pena. O que foi plantado lá no passado. Eu gosto muito de falar plantar. E tu já deve ter ouvido. A gente vai plantar para colher Sim. e para viver, não só de palavras. Vamos plantar coisas boas para poder viver um extraordinário. E para viver o extraordinário nesse percurso da vida, vamos ter as aflições, nós vamos ter os espinhos, vamos ter os altos e baixos. Quem sabe vamos viver o sucesso ou frustrações da vida, mas para a gente não se abalar, vamos seguir. Deixa que fale, vamos fazer o certo. E como eu falo, né? Deus honra aqueles que honram, e com certeza, que foi plantado lá anos atrás, tá vivendo, né? Isso é muito importante. E aquilo que tu realmente gosta, né? Mesmo que não foi planejado, tu tá gostando. Eu gosto de estar aqui, eu amo estar aqui, o prazer de estar aqui. E com boas companhias ali, ó. Os colegas que tu tem, o tempo que tu tá aí. Com certeza, tu tá num grande time, né? Honrar esse time aí, um ser o melhor. Exato. Então, a última pergunta, então, para nós encerrar. Bora. Bora, ó, a live durou. Realmente, falei, era só meia hora. Não, vamos lá, que o papo vai fluir. Bom, todo final de live, né, tem que ter uma mensagem, uma lição, um conselho que eu peço que o convidado ou a convidada possa deixar para as pessoas que vão assistir depois, que vão entender. Esse é o propósito das lives, né? Conhecer Uhum. as histórias através do bate-papo e que lá no final da live a gente possa deixar uma lição. Então, vou perguntar para o Gabriel, o Gap, que mensagem que tu possa deixar para quem quer começar na vida, que pode ser na tua profissão, comunicador, radialista, ou em outra profissão. Qual é a mensagem que tu quer deixar? Ou que tu carrega consigo. Eu carrego uma frase, eu carrego um lema e tento colocar em prática no meu dia a dia. O que tu pode falar? Ah, para começar, eu tenho tatuado aqui. Não dá para ver direito, mas está Sim. escrito Keep Walking. Significa continue caminhando. Porque existem momentos em que a gente acha na vida que não vai dar jeito, não vai dar certo, em que deu tudo errado, sabe? Tudo que tu planejou não aconteceu, as coisas não fluíram, problemas que parecem que não vão ter solução. E a única coisa que tu pode fazer é continuar caminhando, não parar, não desista, porque lá na frente a coisa vai mudar. A vida ela vai te levar para outros caminhos e que tu vai olhar e vai agradecer por não ter desistido, por não ter parado, por ter continuado. Porque se tu parasse, tu ia perder tanta coisa boa que tu apareceu depois, sabe? Às vezes o pequeno problema, ou o grande problema de hoje, ele vai se tornar pequeno à medida que tu te afasta dele. Ele vai se tornar uma coisinha mínima, pequeníssima, porque já está longe. Então continue caminhando. E o meu segundo conselho é: não importa aonde tu tá, qual é o teu nível, o que tu tá fazendo na tua vida, só começa.
Começa já. Não escuta ninguém falando que tu não tá pronto ainda, que tu não serve, que não deu certo, que talvez o teu nível não é o nível adequado. Começa. O que tu planeja, o que tu sonha, tu começa agora. E depois tu te vira para melhorar, depois tu te vira para fazer. Tem muita gente mais capacitada sem fazer nada. Porque está esperando o momento ideal, ficar melhor ainda, e não está fazendo nada. E muita gente que às vezes não tem a capacidade da outra, que já está voando, porque um dia resolveu começar. Então inicie, comece, tente, caia, levanta, continua, vai. Não para. Keep walking. Continue caminhando. Isso mesmo. Que maravilha, então ótimos conselhos, que mensagem, até me arrepiei. Isso é o mais importante, a gente começar, tá indo, levantando, não precisa esperar estar pronto, como tu disse, né? Vá, comece, que é assim que a gente vai descobrindo o nosso propósito na vida, né? Eu digo chamado, a gente gostar daquilo ali, mas começar, entendeu? Com pouco conhecimento, com muito, mas comece. Quiser se aplique, faça isso, tiver que domingo, tiver que sábado, tiver que. O que tiver que fazer, faça, né? O importante é que isso lá no futuro, como tu disse, a gente vai viver. Imagina se a gente dissesse não para certas coisas, a gente não iria saber como a gente ia viver esse presente, essa vida, né, que Deus tem concedido. Então, tu aceitou, tu disse sim para vários convites e está aí hoje. Exatamente. Gostando, amando, fazendo o melhor todos os dias. E digo que tendo uma família, né? Eu vou dizer bem assim, uma família abençoada, com esposa, com filho aí. Isso é muito importante, né? Tanto na vida profissional ou na vida conjugal ou particular, pessoal, que é o ser humano. Então é um ser humano, gente boa, o Gabi. Então eu já agradeço por ter participado comigo na live, né? Vou deixar tu descansar um pouquinho. Eu acho que vem um gol aí. Eu não sei se é do Grêmio, mas eu vi lá numa TV do fundo. Até vou olhar rapidinho aqui, se é ou não. Eu botei no mudo. Se não é, não sei. E se possível, se eu posso orar por ti, só para agradecer pela live. Posso? Claro, claro, fica à Rapidamente, vontade. rapidamente, tá? Espero que seja gol do Grêmio aqui. Espero. Tomara. E tá, eu vou orar e agradecer pela Tá live. bom, Tá bom? tá bom. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Tivemos um bate-papo muito bom com meu amigo e comunicador, Gabriel Muniz. Uma pessoa muito boa, uma pessoa gente fina, né? Um ser humano incrível. Isso é muito importante a gente conhecer um pouco da história de vida dele, né? E fiquei muito honrado. Com certeza as pessoas que vão assistir depois a nossa live vão ser impactadas, vão ser alcançadas e vão poder se inspirar na vida dele. É uma pessoa abençoada por Deus, eu digo assim, que tudo tem um propósito e ele está vivendo aquilo que ele gosta, mesmo que não foi planejado no passado. Mas cada experiência foi única, foi aproveitada, ele aceitou e peço para ti, Deus, abençoe a vida dele, abençoe todos os seus colegas aí da rádio, a todos, que ele seja bem sucedido e próspero, amando aquilo que faz com prazer, com alegria, com vontade, com energia. Dá ânimo, dá um up todos os dias para ele fazer a sua programação e que faça o seu melhor também com seus colegas, com a Isis, a todos aí. Abençoa essa emissora que venha crescer cada vez mais e abençoa a vida dele e a sua família, que são o principal, né? A família, que é o nosso bem mais valioso que temos. Então, essa é a minha oração. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, É valeu. isso. Olha, tá 3-0 pro Grêmio até, mas. Vamos, Ó, Grêmio! eu vou mostrar mesmo aqui. Eu botei aqui Que 3-0. Não maravilha. sei se aparece, mas tá 3-0. Depois eu vejo Cara, eu vou lá. parar de ver o jogo, né? Eu parar É, de parar tá de ver o ganhando. Grêmio ganha. Então. Eu tá ganhando. Que milagre. Que bom. Então agradeço por ter participado comigo. Eu vou deixar salvo. Aí eu vou postar no Instagram, no YouTube, no Face. Deixar tudo descansar. E que bom, nosso bate-papo foi muito bom. E depois você vai poder assistir um pouco. Depois tento fazer algum corte ali do vídeo também. Eu posto inteiro e depois eu vejo ali as partes que ficaram boas. Né? Legal.
Eduardo, tá? obrigado, tá, pelo convite. Foi um prazer aí estar contigo. Sucesso, né? Que tu continue nessa tua caminhada aí também. Possa atingir muitas pessoas. Abração. Um abração, muito obrigado. Que tenha uma ótima noite.